Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Te agradeço imensamente por me acompanhar sempre através da TV, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo meu colega advogado, Dr. Isildo Souza. O Dr. Isildo Inácio de Souza, ele é meu colega advogado, coordenador da Comissão de Direito Digital da OAB aqui de Ribeirão Preto, professor da ESA, palestrante e também estudioso e pesquisador na área do direito eletrônico. A nossa pauta de hoje: recentes alterações no processo eletrônico. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Isildo, meu colega, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no nosso programa, doutor. Agradeço o convite, Marco, que você fez aí para mim. Eu já aceitei de pronto, né? E agradecer aos advogados e advogadas que estão acompanhando a gente também nesse programa. Muito bom, doutor. Doutor, um assunto aí que de muito interesse, afinal de contas, hoje respira-se processo eletrônico, né? Processo judicial. E eu começo perguntando para o senhor, né, que a grande dificuldade de 99% dos advogados hoje justamente é o processo eletrônico. E o senhor faz parte do 1%. É verdade. Sim, sempre está nesse... É isso mesmo. É né? isso mesmo. A facilidade no processo, na parte digital, que te levou a trabalhar com essa parte digital, doutor? Isso. Eu já gostava dessa área de informática, né, de computadores, e acabei levando junto com a Comissão de Direito Digital também da subseção. Foi unindo as duas coisas. Foi levando a outra. Uma coisa puxou a outra, isso. Né? Tá certo. Doutor, agora eu vou falar assim para o senhor, sinceramente é possível, né, o advogado, aí ele trabalhar, né, ele desenvolver o seu papel dentro da advocacia, sem ele ter estresse, doutor? O processo eletrônico, infelizmente, quer dizer um pouco de problema na prática, né? Sei. Ou o sistema vai estar fora do ar, o advogado não vai conseguir o suporte do tribunal. Certo. Ou vai ter algum problema de alteração que o tribunal não vai avisar com uma antecedência suficiente, né? O senhor acha assim que as maiores implicações que pode levar, né, a esse estado de desconforto, às vezes, para o profissional da advocacia, o senhor acha que poderia ser minimizado com mais investimentos por parte do governo, por parte governamental, doutor? Sim, o tribunal poderia investir mais em funcionários treinados, né, um sistema de atendimento por telefone um pouco mais amplo, né, mais eficiente. Muitas vezes os advogados tentam contato com o suporte dos tribunais e não conseguem, né? Então, tá lá naquela ansiedade para protocolar o prazo e não consegue. E aí gera todo aquele estresse. Aquele desconforto, aquele estresse, né? Agora, da forma como está, né, já dá para falar que talvez a forma como o governo mesmo colocou, né, o tribunal colocou, ele poderia ter feito de uma maneira um pouco mais gradativa. O senhor acha que isso também teria ajudado, doutor? O tribunal que tem maior volume de processo é o Tribunal de Justiça de São Paulo. É o TJ. Então, TJ. Então, eles resolveram fazer de uma hora para outra essa transição, né, dos processos novos, e desde o começo os advogados têm dificuldades, né? Muitos advogados até desistiram de advogar por conta disso. Olha só que difícil, né? E o senhor acredita que esse número de colegas aí que até pensam em desistir ou que desistiram, não é só também o pessoal da escola velha não, né, doutor? Não, o pessoal mais jovem também tem dificuldades. Porque muitas vezes o advogado tem que ou ter o suporte de alguém que conheça de informática ou aprender na marra, né, sobre... Na verdade, acho que pode também ser muito favorável aqueles escritórios que tem aquela mescla, né, doutor? Tem o pessoal mais da escola um pouco mais experiente e é o pessoal mais jovem que tem aquela facilidade maior com a parte eletrônica. Eu acho que essa mescla aí é a mescla do futuro aqui. Acho que indica que isso será, sim, uma fórmula para que as coisas funcionem melhor, né? Sim, com certeza. Um tem que ajudar o outro, né? Tem que ser por aí, sim, né? É isso mesmo. Agora, doutor, tem determinação do CNJ, né, para que até 2018,
haja uma migração dos sistemas do processo eletrônico para o PJI. Como que é isso? Então, se não me engano, lá em 2013 o CNJ soltou uma resolução falando da migração gradativa, né, de todos os sistemas dos tribunais para o PJI. Certo. Então, os tribunais que utilizam o sistema A, B e C, de forma ano a ano, vão ter que fazer essa migração. Certo. Então, o prazo final seria 2018. Certo. Só que o que a gente vê, principalmente aqui em São Paulo, no TJ, é que não vai ter essa alteração. Não vai ter jeito. Porque eles investiram, se não me engano, quase 300 milhões de reais no ESAG, né? Poxa vida. Então, criaram um data center, sistemas, treinamento, contrataram a empresa. Então, o interessante é saber quem é que vai repor esse dinheiro, né? Sim. Porque né, é uma coisa assim que é impressionante, a falta de planejamento, né? Falta de preocupação aí com o dinheiro público também no judiciário, né, doutor? Sim. O PJI, apesar dele ser do próprio CNJ, ser grátis, mas o treinamento, o dia a dia não vai ser de graça, né? Então vai ter que gastar de novo para... Com certeza vai ter que gastar outra vez. Colocar em prática. É isso mesmo. Meus amigos, momento importantíssimo aqui no ADV Jus é o ADV Especial. Confira com a gente. Olá, amigos do ADV Jus. Sou Wellington Alves e falarei para vocês de disposições do direito de incorporação imobiliária. Considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar construção, para alienação total ou parcial, antes da conclusão das obras de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas, sob regime de condomínio. Quem pode exercer a atividade de incorporação? O incorporador pode ser uma pessoa jurídica com essa atividade fim, ou mesmo pode ser uma pessoa física, profissional ou não da área. Contudo, quando se trata de pessoa física, somente o proprietário, ou promissário comprador, ou até o corretor de imóveis pode ser um incorporador. É o incorporador quem vai ao mercado buscar terrenos aptos ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, usualmente no modelo de condomínio edilício horizontal, estabelecendo com o dono do terreno a forma de aquisição desse imóvel, sendo muito comum nos dias de hoje, como o pagamento pela aquisição do terreno, a permuta por unidades construídas no próprio terreno. Assim, o incorporador vende frações ideais do terreno, vinculadas às unidades autônomas, seja apartamentos, salas, conjuntos, etc., em construção ou a serem construídas, obtendo, assim, os recursos necessários para a edificação. Pode também alienar as unidades já construídas. Atualmente, é grande o número de empreendimentos imobiliários de grande porte em construção, gerenciados por empresas já com experiência no ramo. Mas, ao mesmo tempo, note-se também o surgimento de pequenos empreendimentos imobiliários, onde o proprietário do terreno se junta com o empreiteiro e resolve construir prédios ou condomínios de pequeno porte. A incorporação imobiliária é, na realidade, o instrumento que permite construir e comercializar unidades de um empreendimento antes e durante sua fase de construção. E, para isso, a lei traz o extenso rol de documentos e exigências para a realização da incorporação imobiliária, tendo a sua legalidade reconhecida a partir do seu competente registro junto ao cartório de registro de imóveis. Assim, a venda de unidade condominial não incorporada não é segura, ficando por conta e risco do comprador o insucesso na concretização da incorporação. Ademais, a lei determina que negociações de unidades autônomas em empreendimentos em construção ou a construir só é permitida após o registro do memorial da incorporação. Vale destacar que quem comercializa o empreendimento imobiliário antes do registro de incorporação comete ato ilícito. É muito importante consultar um profissional com especial conhecimento da Lei 4.591 de 64 e demais legislações pertinentes à incorporação imobiliária, sob pena de cometimento de infração com imputação de sérias responsabilidades cíveis e até criminal. Voltarei em breve com novos esclarecimentos sobre o direito da incorporação imobiliária. Muito obrigado, até lá. Ok, muito obrigado, doutor. Olha, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, você sabe que é rapidinho, voltamos já já. Aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática.
João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Legal, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, imensamente feliz, eu recebo o meu colega, Dr. Isildo, o Dr. Isildo de Souza. Ele é especialista no processo eletrônico e a nossa pauta é justamente recentes alterações no processo eletrônico. Dr. Isildo, nós sabemos aí, né, que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele vai implantar mudanças aí, ou está implantando agora a partir de maio. Eu gostaria que o senhor falasse dessas mudanças, doutor. Então, a mudança mais significativa é em relação a essa troca do Java por esse plugin WebSigner, né? Sei. Então, esse plugin ele é compatível com todos os navegadores, então nessa parte ele melhorou um pouco. Então, o advogado vai poder usar no Chrome, no Firefox, no Explorer. O principal foi isso aí. O principal foi esse. Então aquela reclamação, principalmente que a gente vê na rede social do pessoal xingando o Java, aí tem tudo para desaparecer. Tem sim, porque o Java, ele toda semana tinha uma atualização, né? Sim. E o tribunal não conseguia acompanhar essas atualizações. Certo. Então muitas vezes fazia automaticamente isso e travava o peticionamento. Certo. Na verdade, acho que o sistema não se conversava, né, doutor? Não é possível, né? Não, eram bem incompatíveis mesmo. Incompatível, né? Agora tem novidade também, né, no TJ, inclusive para os processos físicos, né, doutor? Sim. Em relação aos processos físicos, os advogados devem ter percebido já que quando chega na fase de execução, de cumprimento de sentença, ele já vai migrar para o processo eletrônico. Sim. Então, o advogado tem que escanear algumas partes do processo, formar esse apenso, né? Sim. Que vai tramitar em forma eletrônica e o processo físico vai ser arquivado provisoriamente. Agora, senhor, na sua avaliação, o senhor acha esse procedimento, né, essa mudança do processo físico para o processo eletrônico na fase de execução, o senhor acha isso aí uma coisa interessante? O senhor acha isso bom, doutor? Eu acredito que ele esteja fazendo isso para tirar um pouco de processo das prateleiras, né? Para soltar um pouco de processo, mandar para o arquivo. É uma forma também do colega também já ter que se familiarizar, né? Também, vai ser obrigado a ele já sabe que dá ter um scanner ou alguma coisa, né? Doutor, esse é o caso. A gente até que já viu falar disso, mas faz um pouco de tempo que eu não me recordo de ouvir mais esse tipo de advertência. O processo eletrônico, evidentemente, trata-se de envio de arquivos. E aquele colega que, por um acaso, ele ainda não tem... não sabe que a máquina dele está infectada e ele enviar arquivos lá para o tribunal e aqueles arquivos foram com essa implicação, o que pode acontecer? As normas dos tribunais todas prevêem que se o advogado, se o usuário, né, do sistema mandar vírus, ele vai ser responsabilizado, pode ser até banido do sistema. Puxa vida, mas se ele não souber, assim mesmo? Mesmo assim, ele vai ter que provar que não mandou É por isso que existe essa obrigação de ele estar com essa atualização constante. Tem que manter o antivírus sempre atualizado. Apesar que eu imagino, né, que o próprio tribunal lá, na hora de receber esses arquivos, ele deve com certeza ter toda a precaução dele lá, ter os antivírus. Eles têm um antivírus interno nos servidores, né, mas vírus geralmente, os próprios antivírus demoram um pouco para soltar para reconhecer o vírus. Certo, né? é ter a vacina ali e acabou. Esse Isso, é o procedimento correto, né? Então, e nesse mesmo viés aí, doutor, com relação ao Tribunal Regional do Trabalho, né? O nosso é o da 15ª Região, com sede lá em Campinas, na Barão de Jaguara. O que a gente pode falar, né, da fase de execução no Tribunal Regional do Trabalho? Também só eletrônico. Sim, também só eletrônico. A diferença lá é que o próprio cartório já faz essa transição, né? Eles que fazem esse apenso, já jogam para o PJE, e o advogado só recebe a intimação para dar andamento. Certo. Deveria sim ser os outros também, né, doutor? Fazer alguma coisa para o advogado, né? Porque no TJ de São Paulo o sistema joga muita coisa para o advogado fazer, né? Muita coisa. Na verdade, transformou, com todo respeito, muitos colegas aí em contadores. Isso é o que aconteceu, né, doutor? Sim, muita coisa burocrática sobrou para o advogado. Foi empurrando, e hoje nós somos obrigados aí a fazer serviços que eram, na verdade, da competência e da obrigação do próprio serventuário. Esses últimos anos aí, isso aí se acentuou bastante.
Sim, a gente vê que nas próprias normas dos tribunais isso é meio que uma regra, né? É corriqueiro, né? Corriqueiro. É isso mesmo. Mais um ADV especial. Eu recomendo, acompanhe. Olá, amigos do ADV Jus. Meu nome é Cristiane Bassi Jacó e vou falar com vocês sobre direito sucessório. Em linhas gerais, o direito sucessório nada mais é do que a transferência de patrimônio, ou seja, créditos e débitos, em virtude do falecimento de uma pessoa. Essa transferência pode se dar tanto por lei como por testamento. A propriedade e sua transferência fundamentam o direito sucessório, ou seja, todo o patrimônio que se constrói e se conquista ao longo de uma vida, um dia será transmitido aos seus herdeiros. Então, pessoal, os termos inventário e testamento são bem conhecidos pela maioria das pessoas. Contudo, quando falamos em planejamento patrimonial e sucessório, há uma certa tendência pelo desconhecimento. A ideia de planejar a sucessão é para aquelas pessoas que desejam segurança patrimonial, um planejamento tributário para a redução de impostos, buscando aí a perpetuidade dos bens na família, e também para o bem-estar dos membros familiares que são titulares dos direitos sucessórios. Hoje eu falarei para vocês do inventário, que tanto pode ser judicial como extrajudicial. O inventário judicial é a forma tradicional, onde as pessoas procuram o Poder Judiciário na figura de um juiz, para que ele resolva a questão da transmissão do patrimônio aos herdeiros por meio de uma sentença. Essa forma de inventário é obrigatória nos casos em que há herdeiros menores, incapazes e ou em caso de litígio, ou seja, quando os herdeiros não se entendem em relação a algum ponto. Já o inventário extrajudicial é aquele realizado no cartório, por meio de uma escritura pública. Esse tipo de inventário é cabível em situações em que os herdeiros sejam maiores de idade e não haja qualquer litígio entre as partes. Assim, a tendência é ser mais célere, ou seja, mais rápido. É importante dizer que para qualquer tipo de inventário, a presença do advogado é obrigatória e essencial, tendo o papel de orientar os herdeiros e se responsabilizar pela elaboração dos instrumentos para a partilha dos bens e o recolhimento dos impostos. Assim, se equivoca totalmente quem imagina que basta procurar o cartório, uma vez que este tem a finalidade apenas de registrar a escritura pública de inventário. Sem o advogado, não existe partilha de bens. É bastante comum que as pessoas não queiram pensar nessas questões, já que diretamente relacionadas à morte. No entanto, a falta de planejamento pode gerar uma série de consequências danosas para o patrimônio e para a família. Com isso, a dica de hoje é pensar na sucessão e planejar, com vistas a se ter bases seguras e eficientes para a transmissão patrimonial. O planejamento é essencial. Eu voltarei em breve com novos tópicos do direito sucessório. Até lá! Legal, muito obrigado, doutora. Mais um intervalinho aqui no ADV Jus. Volto já já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meu colega, o Dr. Isildo de Souza. Ele é especialista no processo eletrônico e a nossa pauta é justamente nesse viés. Recentes alterações no processo eletrônico. Doutor, Fórum Permanente do Direito Digital, como que é? Esse Fórum Permanente é uma comissão vinculada à seccional que acompanha aí o processo eletrônico no estado de São Paulo. Sim. Então nós recebemos as reclamações dos advogados, filtramos, né, e temos um contato direto com tanto o pessoal de tecnologia do tribunal
quanto com o pessoal da OAB. O senhor faz parte lá juntamente com mais quantos membros? Mais 5 membros. Mais Então 5. são vários advogados de várias subseções, né? E alguns da capital que têm contato mais direto com a presidência. Então todas as dificuldades que aparecem no processo eletrônico, quem reporta aí, por exemplo, na nossa região aqui, pode reportar para o senhor que o senhor... Isso. E a gente já encaminha direto para o tribunal, se for o caso. Certo. Então a gente pega sugestões também dos advogados, né? Muitos advogados dão sugestões bacanas. Então a eficácia ela é comprovada, doutor. Sim, é sim. Acaba na prática sendo bem útil. Bom, né? Uma coisa muito interessante, bem pertinente. Agora, doutor, manter o ESAGE, né, com o web design instalado em todos os navegadores atualizados, né? Inclusive utilizar aí os navegadores do PJE para uso dos TRF. O que a gente pode falar nesse caminho aí, doutor? Nesse sentido, é bom o advogado deixar a máquina pronta para qualquer tipo de imprevisto, né? Certo. Então, como o WebSign ele é compatível com o Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, bom já deixar instalado nos 3 navegadores, no caso do TJ. E caso ele use o PJE, tanto do TRF quanto do TRT, baixar o navegador do CNJ, o navegador PJE, que é um navegador desenvolvido para eles, que já vem configurado para acessar diretamente o PJE. Então ele já vem embutido o Java, o navegador, tudo certinho para poder peticionar sem problema nenhum. Baixar do CNJ. Isso, no próprio CNJ você baixa esse navegador, deixa instalado e eu recomendo que use, para quem usa o PJE, só usar esse navegador. Daí para frente, esquecer os outros que usava até então, a melhor forma é baixar esse do CNJ e usar somente esse daí. Isso, porque você esquece a atualização de Java, esquece tudo, né? Deixa lá do TJ com o WebSigner instalado. Certo. E é muito complicado para baixar, doutor? Não, é fácil, só ir no Google, colocar navegador PJE, certo. Vai entrar lá no site do CNJ e baixa rapidinho. Certo. E também não tem custo nenhum para os colegas que quiserem baixar. Não tem. É só ir lá. Sim. Puxa vida, que coisa importante que essa informação que o doutor Isildo está dando aí também, né? Doutor, agora instalar navegador, né, do advogado, né, como sistema de apoio, limpar cookies, né, cache de navegadores. Quando que é necessário fazer isso, doutor? O navegador do advogado é um outro navegador que foi lançado no mês passado. Então ele foi desenvolvido pela OAB da Bahia e de Goiás. Sim. Então eles juntaram em um navegador só, um acesso a todos os tribunais, inclusive o TJ de São Paulo. Certo. Então nesse navegador você já consegue peticionar em todos os tribunais. Nesse que eles lançaram? Você vai escolhendo por estado, depois por tribunal e consegue peticionar em todos. Quer dizer que Goiás e Bahia deu um chapéu em São Paulo, doutor? Sim, as OABs de lá deram um passo adiante, né, para facilitar a vida do advogado. Certo. E agora, apesar de ser de lá, também é possível que os advogados daqui possam utilizar. Sim, o processo eletrônico ele meio que abriu as fronteiras, né? Então você pode estar aqui em São Paulo, mas advogar em qualquer estado com o processo eletrônico, né? Agora, manter o computador atualizado, eu gostaria que o senhor falasse, né? Evidentemente que a gente está se reportando com relação ao antivírus. Qual que é o procedimento para o advogado? Existe um antivírus no qual ele é mais adequado para o trabalho do advogado ou é um antivírus comum para qualquer pessoa que lida aí com a informática de uma forma geral, doutor? Todos os navegadores, os antivírus mais comuns aí, grátis no mercado, eles são capazes de dar segurança para o advogado. Não tem problema. Então não tem. E qual que é a indicação adequada para que ele seja atualizado? De quanto em quanto tempo? Pelo menos uma vez por semana é bom atualizar o antivírus. Puxa vida, uma vez por semana? Sim. Eu duvido que tem colegas aí. Porque os vírus, os hackers, né, que desenvolvem os vírus, eles fazem todos os dias, né? Então as empresas, elas tentam correr atrás do prejuízo para... certo. Uma semana, então, é recomendado? Sim. Tá certo. Por exemplo, aquele vírus que afetou os computadores do mundo inteiro, ele acabou afetando, inclusive, os computadores do tribunal, né? Então 400 computadores foram danificados, né? Afetados. Inclusive, mandaram desligar todos os computadores para não ter problema. É isso mesmo. Olha, você sabe o que vai acontecer no universo jurídico nesta semana? Veja a nossa agenda jurídica. Confira. A ESA, aqui de Ribeirão Preto, realiza no dia 5 às 19 horas o curso prático e planejamento previdenciário no regime geral da Previdência Social,
com o professor Ederson Ricardo Teixeira. O evento será na sala da Escola Superior de Advocacia, nas dependências da Casa da Advocacia, aqui mesmo de Ribeirão. Já a OAB de Sertãozinho realiza entre os dias 5 e 8 de junho a primeira semana do Jovem Advogado, sendo que no dia 7, a partir das 19h15, na sede da Advocacia Sertanesina, será apresentado o tema O Direito do Trabalho e suas recentes alterações. O expositor será o doutor Alexandre Edson Bonomi. Prestigiem! Ok, meus amigos, você está comigo aqui no ADVJus, que hoje recebeu meu colega, o Dr. Isildo de Souza. Ele é especialista no processo eletrônico. Dr. Isildo, tem mais alguma coisa que a gente deveria falar e que nós não falamos do processo eletrônico? Ou praticamente nós falamos a maioria das questões que envolvem o processo eletrônico? Acredito que nós tenhamos falando todas, né? O que a gente pode acrescentar, né? De repente, seria falar que o processo pode utilizar arquivos de áudio, de vídeo também, né? Mais para frente. É isso mesmo. E se você tiver alguma dúvida, é só você encaminhar aqui para a gente a sua dúvida, que a gente vai passar para o Dr. Isildo. Afinal de contas, ele tem aí a especialidade com o processo eletrônico. O nosso endereço aqui é programa@advjus.net. Doutor Isildo, muito obrigado pela sua presença, pela primeira vez aqui comigo no ADVJus. Fiquei imensamente honrado com a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e eu me sinto honrado pela presença aqui no programa. Tá obrigado. Certo. É isso mesmo. Olha, meus amigos, vocês podem novamente conferir este programa com o Dr. Isildo. Eu recomendo. É só você acessar o nosso site, é www.advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. Fico por aqui e voltarei breve com mais um ADVJus.net. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.